Esses dias eu estava frequentando os grupos otaku e vi que eles estavam numa vibe de ficar postando desenhos da cultura da época da infância deles. Postagens do tipo, e aí, quem lembra desse anime? Esse é old, hein? Mas boa parte deles já era da época que eu já era velho e não acompanhava mais. Mas de qualquer forma eu pensei, por que não fazer também? Eu adoro falar de velharias por aqui. Então hoje eu irei falar dos meus desenhos favoritos da TV Cultura. Quem não conhece a TV Cultura? A emissora fundada em 1960 que pertence à Fundação Padre Anchieta. A emissora exaltada pelos intelectuais, ou também por aqueles que querem se afirmar como tais, com programas como Provocações, Café Filosófico, Roda Viva e muitos outros. Vista como uma emissora educativa e provavelmente responsável por inserir os primeiros passos do conhecimento científico na mente das crianças de minha geração. Além dos famosos e nostálgicos desenhos, pode-se dizer que a emissora foi responsável em me fazer ter algum interesse em assuntos referentes à astronomia e ciências em geral, com programas que mostravam experimentos e suas explicações científicas como o programa O Professor. Como nesse episódio ele ensina o básico sobre corrente elétrica, usando como exemplo o jogo Prince of Persia de MS-DOS e um Master System queimado. Ou então o famoso Mundo de Bikman, onde de forma bem humorada e divertida, nos ensinava ciência e nos mostrava as diversas experiências. Praticamente o predecessor dos youtubers educacionais que dão aula de forma mais dinâmica e bem humorada. Além desses programas infantis, eu curtia assistir os diversos documentários de natureza e mundo animal que tinha diariamente na emissora. Provavelmente o mais famoso era o Planeta Terra, mas tinha vários outros, e além dos esforços em conscientizar seus espectadores sobre o papel da ecologia, seja nos programas infantis ou em programas como o Repórter Eco. E pensar que hoje vemos gente negando o coronavírus, defendendo que a Terra seja plana, nego que não lava a piroca e querendo rebater cientistas com achismos que tiram da bunda ou baseado em qualquer bostas que vem no Zap Zap. Parece que realmente um pouco de influência da TV Cultura faz falta mesmo. Muitos lembram da emissora por programas infantis como Rá-Tim-Bum, repleto de quadros e personagens caricatos, e depois o seu sucessor, o colorido Castelo Rá-Tim-Bum, que parece ter saído da mente de algum artista plástico. Ou programas como X-Tudo e muitos outros. Mas hoje eu quero falar dos desenhos. A maioria hoje se recorda de programas como Caiu, Pequeno Urso, mas boa parte desses já são de uma época em que não assistia mais tanto a emissora. Então bora falar de alguns que me marcaram. Quem lembra daquele programa Gloob Gloob? Sim, eu já tomei zuki no Facebook por escrever Gloob Gloob. Programa que estreou em 1991, com aqueles peixes bizarros com cara de pessoas. Anos depois virou apenas um programa em que cada episódio mostrava as aventuras estreladas por esses peixes. Mas na época que assistia, eles apenas ficavam na frente da TV assistindo desenhos, e entre um desenho e outro eles tinham alguns diálogos. E pensar que na época eu caguei forte pra Copa de 1994 pra ficar assistindo Gloob Gloob. Futebol só fui criar interesse lá pra 1998. A ideia do programa era ser uma amostra de animações internacionais, com curtas animados de vários lugares do mundo. Desenhos como Tokidoki, Rua dos Pombos, Ernest o Vampiro. Mas os que mais me marcaram foi Berta e a Fábrica, Bojan, que era o curta onde tudo que ele pintava se tornava realidade. O desenho era todo fofinho e tal, mas lembro que fiquei chocado quando teve um episódio meio de terror. Talvez fosse temática Halloween, sei lá. Mas fiquei assustado por fugir totalmente do que se esperava do desenho. Nunca mais achei esse episódio. Quem lembrar, comenta aí embaixo. Adorava também Arrume Tudo e Pare Com Isso. Um desenho bem relaxante e divertido, onde o nome de cada personagem é alguma frase que as mães falam para os filhos. As duas abelhinhas, sossega e silêncio. O velho já pra cama e nada disso. Preste atenção. E o grande e briguento, eu disse não. E claro, o conhecido no Brasil como Zeca e Joca. Uma animação criada em 1976 na Tchecoslováquia. Originalmente o desenho se chama Czech and Slovak. Vendo os nomes, parece uma brincadeira com o nome do próprio país. Simplesmente um desenho stop motion muito divertido, e com uma trilha sonora bem marcante, onde cada episódio mostra essa dupla se complicando para realizar tarefas teoricamente simples. Anos depois surgiu Cocoricó,
que segue o mesmo caminho de Gloob Gloob. Pegaram o personagem Júlio do especial Cadê o Léo e o inseriram em um paiol em uma fazenda, onde interagia com os animais e assistiam desenhos, que também eram amostras internacionais. Mas esse formato durou pouco, logo depois tiraram os desenhos e o programa criou narrativa própria com os personagens da fazenda. Eu só acompanhei a fase inicial que exibiam desenhos mesmo. Exibiam coisas como Filbert o Sapo, o Bombeiro Sam e etc. Outro desenho que eu gostava era As Aventuras de Tintin, personagem do famoso quadrinho belga criado em 1926. Um enredo repleto de mistérios, espionagens, conflitos políticos internacionais, etc. Outro desenho marcante é As Histórias do Velho Urso, que é bem melhor que o Pequeno Urso. É uma série animada alemã que se chama originalmente Janosk Tramstunde. Desculpem meu alemão. Esse urso meio doido aí de mullets que do nada começa a falar com o telespectador. Então ele começa a contar algumas fábulas. Alguns personagens são recorrentes em vários episódios, mas a maioria dos contos apresentam personagens diferentes. A minha patroa disse que tinha medo desse desenho. Já eu sempre achei esse estilo visual relaxante, assim como a dublagem. Era algo que achava gostosinho de assistir. Mas revendo atualmente algumas fábulas, algumas são bizarras, como essa do sapo que casou com a cabra, que a moral da história é basicamente que relacionamentos interraciais não dão certo. E tem um final um tanto trágico. Quero reassistir tudo. Falando em fábulas, quem lembra de Peter Rabbit e seus amigos? A animação inspirada no livro britânico de 1902. A animação imita o traço do livro, uma arte linda e aquarelada, com animais detalhados e até realistas, e ao mesmo tempo que usavam roupas e eram meio antropomórficos. Acho que só pelas cenas de abertura e encerramento das fábulas e a arte do desenho já valia a pena assistir. Ou então quem se lembra de Mena, o desenho que retratava o cotidiano de uma criança indiana, feito para educar as crianças do sul da Ásia referente a assuntos como desigualdade social, saúde e afins. Como o famoso episódio em que a personagem se posiciona contra a cultura do dote para o casamento. Os Animais do Bosque dos Vinténs, um desenho que conta a história de um grupo de animais que se unem para escapar e sobreviver, já que os homens estão destruindo seu habitat. O desenho, além de ter forte teor ecológico, ele ainda é bem trágico, já que dentro do grupo ocorrem certas intrigas, personagens que acabam morrendo durante a jornada e etc. Ou então o famoso Doug, que originalmente foi produzido pela Nickelodeon, mas muita gente conheceu pela TV Cultura. O desenho conta a história de um garoto meio bananão de imaginação fértil chamado Doug. Ele conta seu dia a dia, lidando com coisas como bullying e sua eterna paixão secreta, Patty Maionese. Outro que eu assistia é Babar, um desenho inspirado em um livro infantil francês. Babar é um simples elefante da floresta que teve sua mãe morta por um caçador. Ele foge para a cidade, onde é criado por uma senhora que o educa, fazendo ele andar, se comportar e se vestir como humano. Depois de adulto, retorna ao seu antigo lar, onde é coroado o rei dos elefantes e assim constrói um reino. Além de todos esses programas, tinha outros, como Anos Incríveis, onde surgiu o boato que o Paul seria o Merlin Mason criança. Não quis me prolongar muito, mas esses foram alguns exemplos que me recordei. Dependendo do feedback e do interesse de vocês, posso me aprofundar mais em alguns desses programas. Se gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Fui!